Olá, boa noite. Muito boa noite. Tudo Como bem, vai? Tudo querido? jóia? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo em paz, graças a Deus Que também. bom. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz sempre de falar um pouco dessa especialidade, né? Que poucas pessoas conhecem, né? E sabem da Sim, importância do nosso trabalho, né? E do tamanho do nosso trabalho, especialmente lá no INTO. é verdade? É verdade. Acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem mais a importância, não só da equipe como um todo, mas aqui especificamente do trabalho da fisioterapia. Legal. Sim. Bom, doutora Josiane Arantes, ela é fisioterapeuta e coordenadora do ambulatório adulto do INTO, tem experiência em oncologia ortopédica e pós-operatória em cirurgias plásticas e é pós-graduada em fisioterapia, em traumatologia e ortopedia. Aqui a experiência é grande, viu? Vocês aproveitem para perguntar tudo para a Josi. Eu não tenho dúvidas que a Josi é uma das poucas fisioterapeutas no país que tem a oportunidade, tem o privilégio, eu diria, de atuar exclusivamente com a oncologia ortopédica, pelo menos dentro do INTO. E com isso, a experiência é vasta, é muito intensa. E eu não tenho dúvidas que vocês estão assistindo aqui uma das profissionais mais experientes, uma das fisioterapeutas mais experientes em fisioterapia oncológica e oncologia ortopédica do país. Eu não tenho dúvidas. Então, aproveitem para fazer todas as perguntas, que eu vou fazer daqui. Tá joia? Josi, começar com a pergunta mais simples aqui. Uhum. O que é um tumor? Como é que se definiria um tumor? É assim, o tumor ele é uma massa, né? E essa massa ela é constituída das nossas próprias células. Então você pode ter uma neoplasia, né? Neoplasia quer dizer crescimento novo. Você que gosta de nomenclatura, D'Angelo, então assim, vem do grego, né? Neoplasis. Neoplasis quer dizer neoformação. Então ela é uma massa, essa massa ela se forma porque essas células não se sabe ainda exatamente o porquê, elas começam a se proliferar de uma forma desordenada. Na verdade, isso acontece o tempo inteiro na gente. Só que o nosso corpo, de uma forma geral, ele dá conta de detectar essa célula anormal, que sofreu essa mutação e por isso ela se divide dessa forma, e então tirá-la de cena. Ainda não sabemos por que esse mecanismo nem sempre funciona. E aí, nessa que ele não funciona, essa massa ela se forma, formando então esse tumor. E aí, basicamente, quando a gente fala de tumor, a gente fala de dois tipos, né? Que é o tumor benigno e o tumor maligno, que a gente dá o nome então de câncer, né? Os cânceres, eles são a nomenclatura que a gente dá para os tumores malignos. Perfeito. E qual Respondi? seria. Perfeito, perfeitamente, muito didático, inclusive, Josi. Qual seria a principal diferença ou as principais diferenças que você destacaria entre um tumor benigno e um tumor maligno? Então, o tumor benigno, ele, o nome já diz, né? Ele tem uma característica mais benigna mesmo. Então, ele não cresce de forma tão rápida, ele não costuma invadir outras partes, sejam as partes ao redor ou sejam à distância, as metástases, né? Então, ele tem um comportamento mais local. E aí, geralmente, o tratamento dele também é mais local. Quando a gente fala de tumor maligno, a gente fala de um tumor potencialmente agressivo, de crescimento geralmente rápido e que pode, então, se instalar também à distância, né? E aí, mais uma curiosidade que eu falei no nome câncer, né? O símbolo, inclusive, do câncer é o caranguejo. Não sei se você já viu, né, alguma relação falando, e tem a figurinha do caranguejo. E essa figurinha do caranguejo, porque o câncer, né, o latim, o caranguejo do latim, se refere justamente ao bichinho porque ele se agarra, né? Aí aonde ele se agarra, ele fica ali de uma maneira obstinada. Então eles pegaram o caranguejo como símbolo dessa neoplasia, né? Dessa massa tão agressiva. Perfeito, perfeito. E quais seriam os radicais, os prefixos que você me indicaria? Você falou da terminologia aí, eu gosto, acho importante Eu te essa conheço, né? divisão,
essa origem das palavras, isso ajuda a Bessa a compreender realmente Sim, sim. os aspectos da profissão mesmo. O que você me indicaria que eu deveria conhecer em relação a prefixos, né? Oma, sarcoma, tem algo que Isso. seja bem Mas característico ou é algo que eu não posso caracterizar dessa forma? O que você me diz? geralmente, oma a gente usa para tumores, né? Principalmente benignos, com algumas exceções. Porque, por exemplo, o linfoma, o melanoma, eles são extremamente agressivos e são malignos e terminam em oma. Mas essas são exceções. De uma forma geral, o oma ele é dado para o tumor benigno e o sarcoma para o tumor maligno. Então, quando a gente fala muito lá no INTO, né, de osso, a gente fala ósteo do osso, sarcoma. Então, ele é um tumor maligno do osso, de origem do osso, né? Então, basicamente, são essas duas, o oma e o sarcoma. Perfeito. Então, osteocondroma, hemangioma seriam tumores benignos, Isso, isso. né? E um Só osteosarcoma, e um Isso, sarcoma de Ewing seriam malignos, né? isso. Porque, por exemplo, esse exemplo que você deu aí do hemangioma, quando ele é maligno, ele maligniza, então ele é o hemangiosarcoma. Então a gente pode, de uma forma geral, usar esses dois e entender o que é um benigno e um maligno a partir daí. Perfeito. Você citou o INTO, e realmente o INTO é uma grande referência no país, não só na traumatologia e ortopedia, eu diria que mais tradicional, como a maioria pensa. Eu creio que quando a gente fala de traumatologia e ortopedia, o pensamento não direcione das pessoas em geral para a parte oncológica. Sim, Mas a inclusive gente eu. tem. Quando eu Pois entrei é, no INTO, eu nem sabia que existia. E foi uma grata notícia, porque eu trabalhava com câncer de mama no Fundão, eu me formei na UFRJ, e era naquela época, essa especialidade ela estava um pouco surgindo, né? Eu me formei em 2006, na verdade 2005. Então, para você ter ideia, a onco, eles chamam de oncofuncional, né? Ela é reconhecida como uma especialidade da fisioterapia a partir de 2009. Então, naquela época, quando eu estava ainda na faculdade, a gente falava muito mais, inclusive, de câncer de mama, né? Foi o primeiro câncer, assim, que eu acho que a fisioterapia realmente atuou de uma forma mais ampla. Então, eu fiz opcionalmente, porque eu me apaixonei, eu sempre tive uma afinidade com paciente oncológico, não me pergunte por quê. Eu sempre tive muito prazer em cuidar desses pacientes. E aí eu comecei a fazer um estágio que era extracurricular, que eu nem precisava ter feito, e em câncer de mama. E aí eu me formei, passei no concurso pro INTO e eu falei assim, cara, nunca mais eu vou ver oncologia. E aí quando eu entrei, eu era plantonista, né? Eu era plantonista da enfermaria. E aí a supervisora na época falou assim, Josi, a gente está dividindo o hospital em CAIS, que é o Centro de Atenção Especializada, né? O INTO ele é todo dividido em CAIS. E tem o CAI do tumor, que cai justamente no seu dia de plantão, que é quarta-feira. Você não quer representar a gente nessa reunião? Porque como você é plantonista, você sempre vai estar aqui. Cara, na hora que ela falou isso, eu falei, quê? Eu quero agora. Porque geralmente é um convite que ninguém quer, né? Você acha que alguém quer participar do grupo da oncologia, do tumor. Isso um trabalho que assusta, né, muito as pessoas. E aí eu peguei na hora. E aí foi só, daí em diante, foi graças a Deus, tudo rolando de uma forma, assim, muito bacana. Quando tem que ser, né, eu fui muito bem é isso. recebida. O chefe do grupo, que é o Dr. Walter Melrais, é um cara, assim, extremamente, é um paizão mesmo. Ele faz com que a gente se sinta acolhido, ele faz questão de que a gente funcione como um grupo, uma equipe multidisciplinar. Ele sabe da importância de cada um, respeita e, ao mesmo tempo, exige, né? Então, também não é todo mundo Ah, que se adapta, mas, para mim, graças a Deus, foi tudo muito perfeito. que bom. E é um dos grandes nomes da oncologia médica no país, né? Não Se não só no é o país, no mundo. maior. E no mundo, Exatamente, tá? exatamente. É uma Nacional e honra poder internacionalmente. trabalhar. Não só ele, né? Todos da equipe. O doutor Rodrigo Cardoso, Rafael Pinheiro e muitos que passaram. Feras. Doutor Marcelo Bragança. São nomes que, assim, maravilhosos. São seres humanos maravilhosos. Então, o trabalho deles
ultrapassa a cirurgia, ultrapassa aquele cuidado ali no hospital. Eles são seres humanos realmente, assim, maravilhosos. Concordo, concordo. Também tenho oportunidade de conviver um pouquinho lá com ele, principalmente com o Rodrigo. Peço muito com o Rodrigo. Sim. Sensacional, realmente. Gostei da sua caneca, viu? Então, né? Que a gente tem uma certa prioridade. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Olha aí, que bonito. Não é para qualquer um. Você lembra que eu invejei essa caneca, né? Lembro. Eu entrei na sala do D'Angelo e vi essa caneca, acho que do Braulio, não foi? Aí eu falei, ô D'Angelo, por que o Braulio tem essa caneca e eu não tenho? Aí ele disse, porque essa caneca só tem quem merece. Aí chegou no final do ano, ele me deu. Eu falei, gente, eu devo merecer alguma coisa nessa vida. Não é possível, entendeu? Dá até um certo ciúme essa caneca, porque não é para qualquer um. Tá aí. Já que você falou então, do INTO, né, e realmente é uma referência também na parte oncológica, quais são os tumores que você mais presencia no INTO? Então, a gente basicamente trata muito mais tumor benigno do que maligno. Porque no INTO a gente não tem quimioterapia e radioterapia. Então, preferencialmente, os tumores que chegam para a gente são os tumores benignos. Só que não, né? Só que a gente acaba pegando muito tumor maligno também. Porém, assim, os mais frequentes são o TCG, que é o tumor de células gigantes, os cistos ósseos, cisto ósseo aneurismático, cisto ósseo juvenil. E aí depois a gente já entra um pouquinho nos tumores malignos, porque como a gente faz diagnóstico, às vezes o paciente chega, ele não sabe realmente o que ele tem, então ele chega com esse tumor maligno, seja um osteosarcoma, seja um tumor de Ewing, ou até mesmo metástases, né? A gente também pega muita metástase de mama, renal, e aí, assim, a parte cirúrgica a gente faz, e aí os tratamentos complementares são encaminhados, então, para a rede, ou para o INCA, ou para qualquer outro hospital que esteja habilitado a oferecer o tipo de tratamento que precisa, né? Mas, basicamente, esses, né, que eu citei. Tem alguns outros, né, um pouco mais raros, os sinoviosarcomas, os tumores da hiperparatireoide, que também refletem, né, nos ossos, mas os mais frequentes são realmente esses. Perfeito. E quais seriam os principais sinais e sintomas, se é que isso vai existir nesses casos, de um tumor ósseo? Então, os principais sinais são dor local, aumento de volume, sinais flogísticos, né? Então, hiperemia, aumento do calor local e muito frequentemente febre. De uma forma que você não explica por que ela está emagrecendo tanto. Então, a gente também tem... Aqui. Acho tá travando. Não sei se é o meu ou o seu sinal. O seu tá... o seu tá travando para mim também. Vamos ver aqui. Você ainda não voltou. Deixa eu só ver aqui se é o meu mesmo. Você está conseguindo me ver? Para mim ou não? agora tá travado? normal. Não, agora tá agora normal. Voltou. Perdão, eu ouvi até a hiperemia, me perdoe. Isso. Então são os hiperemia. Isso. Hiperemia, aumento de calor, né, local e às vezes febre e emagrecimento do paciente. Mas o que chama mais atenção geralmente é a dor e o aumento de volume, né? Independente de ser benigno ou maligno. O benigno, o que acontece é que é mais lento. Você até às vezes nota o aumento de volume, mas ele demora mais a aparecer. O maligno já não, ele já cresce mais rápido, né? Mas basicamente são esses os sinais. Perfeito. E você percebe alguma diferença de perfil de um paciente que tem por exemplo, que se apresenta com uma fratura traumática e um outro com uma fratura patológica por conta de um tumor ósseo benigno? Tem alguma diferença de perfil? O que você vê? Então, essa tua pergunta, ela tem uma palavra que muda um pouco a pergunta. Por quê? Porque quando você fala perfil do paciente, que é de uma fratura traumática, e um paciente que é de um tumor, uma fratura por um tumor benigno,
você não tem muita diferença entre os pacientes se você bater o olho só no paciente. Porque como é um tumor benigno, dificilmente ele já estava causando dor ou um aumento de volume tão importante. Então, o que que acontece? Vulgarmente falando, tá? O osso que ele é atingido por um tumor, ele fica mais frágil. Então, às vezes a pessoa, criança, então isso é muito frequente. A criança está andando de bicicleta, ela cai, bate justamente na perninha que tinha o tumor e tem uma fratura. Aí vai para o pronto-socorro, o médico recebe e aí às vezes confunde aquela fratura com uma fratura traumática. E, na verdade, o que que aconteceu? Já estava um osso fragilizado, quando a bicicleta bateu, ele fraturou. Então, quando a gente fala de uma fratura por tumor, o que muda é o traço da fratura. Então, quando você pega o raio-x, e o raio-x, ele é o exame padrão ouro para tumor ósseo. Quando a gente fala de exame de imagem, a gente às vezes pensa assim, nossa, então precisa de muita tecnologia, né? A gente precisa de uma tomografia, de uma ressonância para ver um tumor ósseo. E na verdade, não. É lógico que muitas vezes a gente lança a mão desses outros exames complementares, mas hoje o padrão ouro para tumor ósseo é realmente o raio-x. Então, quando a gente tem uma fratura por tumor, o traço dessa fratura ele é reto. Já numa fratura traumática, ele tende a ser oblíquo. Então, a gente pode diferenciar a partir daí. Quando a gente fala da diferença entre um paciente de uma fratura traumática e um paciente de uma fratura por um tumor maligno, aí a gente já pode pensar no estado geral desse paciente, que é um paciente que pode estar mais consumido clinicamente, hipocorado, né? É muito frequente aquela cor, que a gente fala aquela cor de câncer, aquela cor acinzentada, aquela pele sem vida, o paciente emagrecido, muitas vezes anêmico, né? Porque o tumor, ele se alimenta da pessoa. Ele se alimenta ali, ele recebe aquele aporte sanguíneo, tanto que a gente vê nos locais de tumor que os vasos, eles ficam extremamente dilatados. Você vê, inclusive, neoformações de vasos, porque esse tumor, ele literalmente se alimenta e consome a pessoa onde ele está, né, localizado. Falei pra Perfeito. caramba. Eu não sei nem se eu respondi. Acho que eu Não, respondi. respondeu sim. E então, você me diria então que é, a partir de um tumor benigno, né, uma fratura, como essa situação que eu coloquei, a minha referência para o tratamento, para a minha intervenção fisioterapêutica, na maior parte, seria a cirurgia propriamente dita, não seria a origem dessa condição, né? Eu imagino que tenha, sim, claro, questões específicas, até gostaria que você comentasse, assim, que questões específicas eu deveria pensar num cidadão com tumor ósseo benigno, né, a partir da cirurgia. Ou é assim, D'Angelo, não, é só, eu vou direcionar para a cirurgia e acabou, é tudo igual. É assim, dificilmente o paciente ele chega pra gente fraturado. Quando ele chega pra gente, ele já passou por um processo cirúrgico. Essa fratura ela já foi fixada, né? Na verdade, ela às vezes ela não é fixada realmente, a não ser que seja até uma imagem pseudotumoral, porque existe isso também, né? Existe, por exemplo, o osteocondroma, a osteocondromatose múltipla. O que é o osteocondroma? Ele é na verdade, ele é um tumor porque ele é um crescimento desordenado do osso. Então, quando você pega um raio-x de um paciente, por exemplo, com osteocondroma, perto da linha ali de crescimento, principalmente de ossos longos, você vê uma espícula saindo. Às vezes parece uma couve-flor, de tão grande. E, na verdade, ele não é um tumor. Ele é um osso que cresce errado. Mas como ele é uma massa, ele acaba sendo tratado como um tumor e no grupo de tumor, né? Então, esse paciente, ele não é diferente de um paciente que chegou pelo trauma com uma cirurgia. O que acontece na oncologia é que as cirurgias são muito maiores, né? A gente pega cirurgias, endopróteses para reconstrução, que são, às vezes, um fêmur inteiro e até o joelho, então, que são as endopróteses não convencionais, né, totais, que a gente fala. Então, cirurgias em que a gente retira a pelve do paciente, uma hemipelve do paciente, e é substituída por uma hemipelve de banco. O into, para quem não sabe, o into ele tem um banco de ossos.
Então, até isso a gente consegue fazer. Graças a Deus, a gente tem um suporte também de um hospital de referência, claro, de referência nacional, e que oferece, né, métodos e materiais que em outro local isso não seria possível. Então, cirurgias, inclusive de reconstrução sem prótese, às vezes a gente consegue reconstruir, por exemplo, com uma fíbula. Substituir um pedaço do fêmur que foi retirado com um tumor, com a fíbula do próprio paciente, com fíbula de banco, e essa fíbula ela é reintegrada e ela forma um osso novo. Então, é uma reconstrução, assim, que é tão brilhante, é tão fascinante, assim, eu sou muito apaixonada, né? Então eu falo disso, assim, com um prazer, porque são cirurgias que você fica, para quem nunca viu, então, você fica de queixo caído. Perfeito, respondido. Respondido, eu concordo. São casos realmente sensacionais. E às quintas-feiras de manhã tem a sessão clínica, né, da oncologia, e é exatamente o dia que o grupo de pesquisa se reúne lá no INTO. Eu fico lá no auditório do lado e normalmente começa antes a sessão clínica deles. Eu fico sempre observando, realmente sempre tem casos muito bacanas. Muito Muito bacanas. Eu estou bacanas. sempre espiando ali para sempre aprender alguma coisa nova. Realmente é fascinante. É fascinante. E nós passamos, eu quero poder realmente dizer que passamos, mas estamos aí ainda, né, numa pandemia, ok? Espero que tudo fique melhor. E eu queria ouvir de você, Josi, assim, quais foram os principais impactos da pandemia que você percebeu nesses pacientes oncológicos? Então, D'Angelo, de uma forma geral, né, não só nos pacientes oncológicos, o que a pandemia ela afetou, inclusive na entrada dos hospitais, né? Muitas pessoas ficaram sem atendimento. Ficaram sem atendimento desde o básico, então tumores que você poderia facilmente tratar com uma cirurgia mais conservadora, ele chegou para a gente num tamanho, numa dimensão que a gente não tinha mais o que fazer. Então, a gente aumentou muito o número de pacientes amputados. Porque quando chegou, já estava invadindo partes moles, já estava num momento dele em que a gente já não tinha mais tanto o que fazer para tratar conservadoramente. Eu acho que isso afetou todas as áreas, né? Não foi só na oncologia. Mas na oncologia, tempo é vida. Então, se você perde o time do tratamento do tumor, aquilo com certeza vai refletir no tempo de sobrevida, de vida e na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, isso foi uma coisa assim que está sendo ainda, né? Muito triste, porque o acesso ao tratamento, o acesso ao diagnóstico, infelizmente, piorou muito nessa pandemia. Esperamos dias melhores aí, que tudo se Exatamente. regularize, né, para que principalmente essas pessoas mais necessitadas, elas tenham realmente um diagnóstico precoce e um tratamento, Sim, consequentemente, precoce também, para minimizar realmente o transtorno, né? exatamente. E, bom, mesmo eu estando ciente de inúmeras considerações que você teria ou vai ter a respeito do que eu vou perguntar, vou deixar aqui a pergunta. Quais são as intervenções cirúrgicas mais comuns na presença de tumores ósseos? Você pode pensar na tua experiência direta aí no... Até mesmo pelo perfil que eu atendo lá no ambulatório, né? Então, a gente, conservadoramente falando, são as curetagens com enxertia ou com cimentação, né? Curetagem é quando a gente vai, tira aquela parte que está com tumor e consegue tampar o buraco. Seja com osso de banco, seja com o osso doador da própria pessoa, geralmente da pelve do próprio paciente, ou então com cimento, né? Isso falando dessas menores, digamos assim. Existem também as endopróteses não convencionais, né? A gente chama de não convencional porque ela é bem maior do que uma prótese, por exemplo, comum de joelho, né? Ela substitui uma parte do osso que foi retirada. Então, até pelo raio-x, você nota que realmente ela é bem maior e ela envolve, muitas vezes, a reinserção de musculatura. Então, até para reabilitação, para fisioterapia, é um trabalho mais minucioso, às vezes até um pouco mais demorado, né?
demanda um pouco mais da gente, porque é uma cirurgia ampla, uma cirurgia maior. E também as amputações. Infelizmente, a gente também, né, tem momentos em que a gente não tem como salvar o membro. A gente sempre fala que a prioridade é salvar a vida, né? E aí, em segundo lugar, a gente pensa na função. E aí, então, a gente pensa no membro. Perfeito. Ó, deixa eu tentar recuperar aqui. Fizeram um comentário elegante para você aqui, né, sobre tratamento no INTO. Obrigado pelo comentário. A Josi é fera mesmo, eu sei que é, ratifico aqui. Ah, deve ser algum paciente que passou pela Isso. gente, né? A gente tem muitos pacientes queridos, cara, né? Graças a Colocou aqui, Deus. ficou curado. Ficou curado. Tá aí. Muito legal. Isso E a aí. Mônica, olha ela aqui. A Mônica, assim como para a Josi aqui, que, como eu coloquei antes, é uma das fisioterapeutas mais experientes do país em oncologia ortopédica, está aqui a Mônica, eu já falei isso algumas vezes para ela. Ela que também é muito simples e ela recusa esse título, mas é também mais uma que eu tenho o privilégio de conviver no INTO todos os dias. É uma das fisioterapeutas mais experientes do país em amputações, tratamento fisioterapêutico em amputados. E acabou Já. trabalhando mais ainda agora, porque como a gente amputou muito, ela mesmo fala que Exato, praticamente o grupo de amputados virou grupo de tumor, de tanto paciente que chegou, né? exato. Ela colocou aqui, isso que eu ia falar, percebemos aumento de casos de amputações vindos do tumor. Obrigado pelo comentário, Mônica. Realmente está aí ratificado. Está aí, legal. E, Josi, tem alguma forma de se prevenir? Tenho que perguntar sobre prevenção, porque isso Claro. chega também até mim, tem que perguntar para especialista. Prevenção de tumor ósseo. Existe alguma Então, possibilidade? na verdade, para tumor ósseo especificamente, não tem ainda nada descrito, né? Agora, cada vez mais os estudos apontam para que a gente mude nosso estilo de vida. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 11 tipos de tumor que são evitáveis, né? A gente tem como prevenir como? Não fumando, evitando o álcool, cuidando da alimentação, atividade física e obesidade. Então, esses 5 pontos são os pontos principais na prevenção, falando de uma forma geral de qualquer tipo de câncer. Mas o câncer ósseo, especificamente, ainda não se sabe nem o que deflagra, né, o surgimento dele. E também não temos muito o que fazer quanto à prevenção, pensando diretamente nele. Mas esses 5 itens, cada vez mais a gente vê que interferem na formação de neoplasias. Pois é, e tenho que dizer, quem realmente consegue colocar em prática bons hábitos relacionados a esses aspectos aí que você colocou, eu tiro o meu chapéu. Né, Realmente, Danilo? a saúde em geral fica em alto nível. Eu não tenho É, dúvidas que fica em alto nível. porque tudo melhora, na verdade, né? Quanto mais desinflamado a gente está, é melhor para várias doenças, né? Sejam elas cardíacas ou mesmo dos tumores, né? Então, o ideal é a gente se cuidar de uma forma geral para tudo, né? Perfeito. E eu sei que você já citou, Josi, algo sobre o osteocondroma, mas queria pegar de novo ele aqui. Uhum, 3 questões relacionadas ao osteocondroma, eu vou fazer algo semelhante em relação a outros 2 tumores aqui para você. uhum. Queria saber, assim, exatamente o que é um osteocondroma, então, o que é o local mais comum e qual é a intervenção habitual em relação ao osteocondroma, tanto intervenção médica quanto fisioterapêutica, mas especialmente a fisioterapêutica aí. Essas 3 questões, osteocondroma. O osteocondroma, então, só lembrando que ele pode ser de 2 tipos, né? Ele é o osteocondroma solitário, quando ele é um só, e existe a osteocondromatose múltipla, quando ela acontece em vários ossos, né? É uma doença hereditária. Então, às vezes, ela pula uma geração, então o pai tem, o filho não tem, mas o neto tem. Então, é muito comum você pegar nas famílias alguns casos, e não um só, né? É muito frequente, porque por ser hereditário.
Ele não é maligno, né? Ele é um crescimento desordenado do osso e ele ocorre na placa de crescimento. Então, ali, principalmente em ossos longos, né? Então, fêmur, tíbia, rádio, são os lugares mais comuns. Mas, assim, eu já tive paciente com osteocondroma na escápula. Então, pode acontecer em outros ossos também, mas geralmente em ossos longos. E aí a cirurgia, nem sempre ela é indicada. Por quê? Como ele é benigno, a gente só indica realmente a cirurgia se ele estiver, por exemplo, comprimindo algum nervo, e aí ele causa muita dor. Se ele estiver comprimindo algum vaso, e aí estiver dificultando, né, o aporte sanguíneo em algum local que isso seja importante. Fora isso, a gente não mexe. Porque o risco também de você ficar abordando esse paciente e o psicológico desse paciente, ele geralmente é muito afetado, principalmente da osteocondromatose múltipla. Mulher, então, porque o osso acaba às vezes crescendo um pouco deformado, e aí você vê vários carocinhos no corpo, a pessoa fica assim um pouco meio tortinha. Então, a gente priorizou, inclusive, né, o tratamento psicológico desses pacientes. Então, eles têm um acompanhamento com a psicologia para a manutenção dessa convivência, né, com esses tumores. E aí a gente só aborda realmente quando o paciente sente muita dor e isso é causado pela compressão desse tumor. O que pode acontecer numa exceção? Esse osteocondroma malignizar. Então, assim, o osteocondroma, como ele está lá na placa de crescimento, enquanto a pessoa está crescendo, ele também vai crescer. Ele só vai cessar o crescimento quando o crescimento da pessoa cessar. Então, se o tumor já cessou, né? A pessoa já está lá com 25 anos, já parou de crescer há muito tempo, o tumor já não cresce mais. E aí, do nada, esse tumor ele volta a crescer, a pessoa começa a sentir dor, ele pode estar malignizando. E aí ele maligniza para condrosarcoma, né? Condro de cartilagem. E aí quando você faz o raio-x, você vê uma capa de cartilagem espessada. Então você sabe que aquele tumor está malignizando. E aí é mais uma indicação, então, da ressecção desse tumor. Geralmente, como ele é uma espícula, é um osso que vai para fora do osso principal, é só você tirar o excesso, né? Como se você estivesse tirando aquele excesso de osso sem mexer na estrutura. Geralmente é isso que acontece. E aí a fisioterapia, ela vai entrar na recuperação dependendo do que essa retirada causou. Tem tumores que não interferem em nada na força, não interferem em nada no arco de movimento. A principal queixa da pessoa era a dor. Resolveu com a cirurgia, pra gente às vezes nem chega. E tem pacientes que a localização dele é muito ingrata. Por exemplo, essa paciente da escápula, ela ficou com uma restrição de arco de movimento no pós-operatório. A cicatriz era extremamente grande, então você também tem esse cuidado com essas cicatrizes, né, na oncologia. Aliás, foi uma das coisas que me levou a especializar nessa área também, de abordagem de cicatrizes, de tecidos cicatriciais, porque as cirurgias oncológicas elas são muito amplas, muito grandes, e aí eu vi aquelas cicatrizes enormes, e eu queria atuar naquilo também, e a gente não aprende isso na faculdade. Né? Na minha época, muito menos. Não sei se hoje já se fala um pouco mais, mas na nossa época, né? Porque eu não sou tão mais velha assim que você. Mas a gente não aprende a abordar isso, né? Então, essa também foi um dos motivos que me levou a especializar nessa área também. Mas basicamente é isso, é Perfeito. recuperação funcional, né? Sempre recuperação Sim. funcional. E aí vai depender da localização e do que essa retirada causou no paciente, né? Perfeito. Duas questões aqui. Primeiro, você é mais jovem que eu. Eu sou mais jovem. Você é mais jovem. Obrigada. E segundo, de alguma forma, já que esse tumor está na metáfise, isso Uhum. pode afetar o crescimento longitudinal do osso? Sim. Geralmente Então, são gerar uma pacientes. discrepância de membro, algo assim? Pode. São pacientes geralmente de membros curtos. Braço curtinho, perna mais curtinho, quando é a múltipla. Perfeito. Aí, perfeito.
E a mesma questão, Josi, sobre o osteosarcoma. O que é um osteosarcoma? Nas tuas palavras, o local ou os locais mais comuns de aparecimento e as intervenções atuais. Isso. Osteosarcoma. O osteosarcoma, como a gente já tinha falado, né? Ósteo, então ele é de origem realmente do osso. E esse osteosarcoma, ele já é um tumor maligno. E aí o tratamento principal vai ser a quimioterapia e a cirurgia. Aí vai depender da área que ele está afetando. Geralmente os osteosarcomas, eles afetam também ossos longos. Então, geralmente a gente pega em fêmur, proximal e distal, tíbia, muito mais proximal do que distal, e úmero, também muito mais proximal do que distal. Também não se sabe por que essa preferência do osteosarcoma por essas extremidades de ossos longos, né? Sim. E o tratamento basicamente é esse, não responde à radioterapia. Ele vai fazer, então, a quimioterapia, muitas vezes até adjuvante, neoadjuvante, né, antes e depois da cirurgia. Faz o tratamento cirúrgico, e aí esse tratamento cirúrgico o INTO faz. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento cirúrgico e encaminha esse paciente para o tratamento oncológico, né, da parte da quimioterapia. E aí a reabilitação vai depender do tipo de cirurgia que foi realizada. Então, a gente tem muitas endopróteses não convencionais, porque elas tratam principalmente, né, o joelho, o quadril e a parte proximal do úmero. E as amputações, né? Infelizmente, as amputações, dependendo do grau aí desse tumor. O sarcoma de Ewing segue nessa mesma linha também? Mais ou menos, porque assim, o tumor de Ewing, a gente fala que é a família de tumores Ewing, né? Por quê? O tumor de Ewing, ele não é de origem óssea. Apesar dele dar no osso, ele é de origem neuroectodérmica. Então, as células embrionárias, né, primitivas, elas migram lá da crista neural e elas vão se instalar em alguma parte, ou seja, no osso ele também pode dar em partes moles. Então, ele é um tumor muito frequente em jovens, em torno ali de uns 15 anos, mas assim, a gente já pegou criança bem novinha, 5, 3. É um tumor extremamente agressivo e ele é um tumor que responde à radioterapia. Então, a gente pode usado, né? Quimioterapia, radioterapia e as cirurgias, então, para fazer a retirada desse tumor. Mas ele não é exatamente igual a um osteosarcoma, não. E nem o tratamento é só, né, limitado à quimioterapia e à cirurgia. Ele também responde à radioterapia. Perfeito, perfeito. E nesse tempo aí, esse longo tempo que você tem na oncologia ortopédica, o que você considera em relação a crenças dos fisioterapeutas? Eu diria assim, para você citar para a gente duas crenças comuns dos fisioterapeutas em relação aos tumores ósseos, você destacaria alguma? Assim, a gente tem alguns ranços, né, na oncologia, do tipo, paciente oncológico não pode utilizar aparelhos de eletrotermofototerapia. Então, isso cada vez mais vem caindo por terra, né? A gente tem um livro até que foi lançado há pouco tempo, que é de eletrotermofototerapia aplicada à fisioterapia e oncologia, que é da Juliana Lenz. E ele vem justamente desmistificar um pouco isso, né? Não é que você não possa utilizar, por exemplo, um laser num paciente que é oncológico, você não está usando, lógico, o laser em cima de um tumor em vigência, né? Mas, por exemplo, uma mucosite. Cara, o tratamento do laser numa mucosite, que é uma complicação da quimioterapia, é maravilhoso, as respostas são excelentes. O outro mito que existia era da drenagem linfática. Não sei se você, né, conviveu com isso e sabia disso. Mas não se podia fazer drenagem linfática em paciente oncológico porque você disseminava a célula tumoral. Isso também já caiu por terra. Então tem alguns rancinhos ainda aí da oncologia, mas basicamente o que eu estou lembrando agora, esses dois, assim. Perfeito. E Josi, tem alguma história que você tenha especial de algum paciente, seja porque teve muito sucesso, seja porque surgiu algo inesperado, seja porque não evoluiu conforme você esperava ou a equipe esperava? Tem alguma história
de algum paciente que tenha passado, que você queira contar pra gente, assim? Você lembra de alguma O especial D'Angelo, eu que vou te te falar que marcou? a gente marcaria mais umas 5 lives. Porque nesses 15 anos de atuação no INTO, mais o tempo da faculdade, assim, deve ter uns 17 anos de atuação em oncologia, foram muito mais histórias de sucesso, graças a Deus, né? Até pela Graças a Deus. característica de paciente que a gente tem no INTO. Mas, assim, logo que eu comecei, eu lembro até uma colega muito querida, que é a Carla, né? A Carliuk, ela dividia Nota 10, comigo, pois Carlinhos. é, ela dividia sempre comigo, a gente atuou junto na enfermaria, né? E depois ela foi para o ambulatório e eu comecei a atuar mais ainda junto com o tumor. E eu lembro o primeiro paciente que eu estava cuidando dele na fisioterapia, ele tinha feito a ressecção de um tumor na tíbia. A princípio ele estava curado, era uma criança. Na época ele devia estar com uns 9 anos. Pra você ter ideia, eu cheguei até a subornar esse paciente com um carrinho de Hot Wheels, porque ele não queria fazer fisioterapia, e aí eu dobrava ele, conseguia fazer, conseguia recuperar, ele ficou ótimo. E aí, uma história de vida super sofrida desse paciente, história pessoal de vida do pai, enfim, a mãe sempre estava com ele. E esse tumor dele recidivou. E esse tumor recidivou de uma forma que não tinha mais como manter o membro dele. E aí eu lembro, eu estava dentro da sala com o Dr. Walter e dele dando a notícia, falando para esse menino que, né, infelizmente, a gente já tinha feito tudo que a gente podia, mas que ele ia ter que perder a perna. E você imagina você falar isso para uma criança de 9 anos e a mãe, né? E assim, é óbvio que você tem formas de falar isso. Para você ter ideia, eu fiz um curso para aprender a dar uma notícia difícil para um paciente. Foi um curso que durou praticamente, acho que foi um ano de curso do Albert Einstein. A equipe Perfeito, toda isso da é época importante. fez. E o título do curso era esse mesmo, né? Como dar notícias difíceis ao paciente, então, como transmitir, né? Dar, né? Como transmitir a notícia difícil ao paciente oncológico. E aí é lógico que a gente tenta fazer isso da melhor forma possível e sem mentiras. A gente não trabalha nunca com mentiras. A gente tenta ser o mais sincero, honesto possível, né? Poupando, lógico, até onde o paciente pode ouvir e pode ir, inclusive, né, o familiar também. Mas essa história, eu lembro que assim, eu saí da sala para chorar. Eu estou falando aqui com você e está me vindo de novo a mesma lembrança. E aí, nessa que eu saí correndo, que eu entrei no ambulatório, a Carla estava, ela me abraçou, eu chorava compulsivamente. Ela, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a sua família? Sua mãe te ligou? Alguma coisa assim. Eu falei, não, Carla, é porque o paciente, aquele menino, fulano de tal, não sei o que, ele vai perder a perna. Então, assim, trabalhar com oncologia exige da gente um distanciamento que a gente precisa um pouco meio que se blindar, né? Se blindar não no sentido de ser frio ou indiferente ao sofrimento, muito pelo contrário, né? E a gente precisa amar muito para fazer o que a gente faz e lidar todos os dias, não só com a morte, né? Porque existem vários tipos de morte. Eu tenho certeza que para aquele menino, aquele momento foi um tipo de morte, né? E para aquela mãe também. Então, essa foi uma das histórias assim mais marcantes. E histórias de alegria, graças a Deus, eu tenho todo dia. Eu tenho pacientes que evoluem brilhantemente e que eu tenho muita, 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 muita gratidão por poder fazer parte da vida deles nesse momento. Muito legal. Estou vendo que foi bem marcante. Foi esse menino, e eu vejo ele até hoje. Hoje ele é um homem, né? Porque, imagina, em 15 anos, hoje ele tem 25, sei lá, 20 e poucos, e até hoje a gente acompanha ele, né? E aí vê-lo, um homem feito, enorme, ele fala comigo com carinho, assim, é muito legal, muito bacana. Ele sobreviveu, tá bem, tá sem a perninha, mas tá, graças a Deus, Superou, né? maravilhoso, se superou. Sensacional. Sensacional.
E, bom, Josi, está chegando no final aqui, depois de uma história dessa, acho que fechar assim não tem melhor, não tem melhor. Como eu habitualmente faço com os convidados aqui, então para você também, queria pedir 2 dicas de ouro da doutora Josiane Arantes aos fisioterapeutas a respeito do tratamento fisioterapêutico em oncologia ortopédica. O que você traz para a gente? Eu acho que o principal, D'Angelo, assim, seja você trabalhando ou não especificamente oncologia, porque a gente pega muitos pacientes que vieram de outros serviços, de clínicas particulares e outros hospitais, e que foram abordados de maneira incorreta. Então, independente de você ser um especialista, né, e a gente não é obrigado a saber tudo, é óbvio que a gente não é obrigado a saber tudo. Se você me botar hoje no CTI, meu filho, eu não sei nem ligar um ventilador. Então, não é que a gente tenha a obrigação de saber tudo, mas alguns sinais a gente tem a obrigação sim de estar atento. Então, um paciente que tem uma dor constante, uma dor que não foi ainda totalmente diagnosticada, principalmente em crianças. A gente observa uma banalização do sintoma de dor, muito importante. Então, uma pessoa que tem uma queixa de dor local e que você nota, às vezes, às vezes você vê o aumento de volume, né? Esses sinais flogísticos. Aí você acha que é uma bursite ou uma tendinite. O que tem de paciente que funcionou, chega puncionado porque o médico acha que é uma tendinite, mas não pesquisa antes de sair furando ou de sair fazendo algum outro tipo de tratamento. Então, principalmente, não banalize o sintoma de dor de nenhum paciente. Esse acho que seria o principal. E o segundo é que quando a gente trabalha com um paciente oncológico, e aí eu acho que isso vale para qualquer outro paciente, a gente nunca deve se ater à patologia. Então, assim, eu não trato um paciente, eu não trato osteosarcoma. Eu trato um paciente que teve um osteosarcoma que chegou para mim com uma demanda. Só que esse paciente, ele pode apresentar uma trombose, ele pode apresentar uma recidiva, ele pode apresentar uma metástase. Então, você tem que estar sempre atento aos sinais. E o fisioterapeuta é o profissional que tem mais contato por mais tempo e com mais frequência com o paciente. Então, muitas vezes, numa consulta de 5, 10 minutos, o médico não vai pegar alguma coisa que você, que está ali 1 hora com o paciente, às vezes 1, 2 vezes por semana durante 3 meses, você vai bater o olho e vai falar, não, isso não estava aí. Isso não estava da outra vez que você veio, isso não estava desse jeito. Então, constatou que tem alguma coisa diferente, encaminha. E essa é a importância principal da equipe multidisciplinar. Assim como se eu identifico que o paciente está caindo emocionalmente, precisa de um suporte, não está tendo naquele momento com a psicologia, sinalizar para a psicologia que ele precisa daquele suporte. E assim como todas as outras áreas, né? Acho que principalmente de dica seriam essas duas. Assim. Pô, que dicas incríveis. Que bom. Incríveis. E como você mesmo falou, isso se estende realmente a Sim, outras áreas. sim, Não fica preso exatamente. só em oncologia. Sensacional. Josi, agradecer mais uma vez o teu Imagina. tempo. Teu tempo é o nosso bem mais valioso. Você ter aceito de bate-pronto, estar aqui. Claro, com o maior prazer. Eu sei que tem um monte de gente demandando aí para você em casa, filhota, o maridão, mas você decidiu por compartilhar a tua experiência, teu conhecimento aqui com a gente. Dizer aqui publicamente, é um privilégio poder trabalhar com você. A gente trabalha junto desde 2006, Sim. exatamente desde 2006. A partir do momento que você veio para o ambulatório, a gente ficou ainda mais perto. Eu também tenho origem do ambulatório e não só a tua competência técnica, mas a tua parte humana, que acabaram de citar, inclusive, aqui, é o que a gente espera de um profissional realmente de alto nível, um profissional completo. E ainda dizer que a gente vê cada vez mais que a gente, que eu digo, eu e Braulio, fizemos a escolha certa
cada vez mais se consolida. Fizemos a escolha certa da coordenadora dos ambulatórios do INTO. Você tem feito um trabalho sensacional, não só na parte de processos, mas na parte, eu diria que mais delicada, que mais exige da gente, que é a gestão de pessoas. Sim, com Você certeza tem é o feito maior um trabalho desafio. incrível. É um tremendo desafio. Então, parabéns e digo de novo, é um privilégio poder trabalhar com você, viu? Cara, muito obrigada, muito honrada com o teu convite. E sempre que puder, eu vou, lógico, falar muito do tema, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a gente pode ajudar, né? Então é muito legal poder compartilhar, principalmente numa rede que é tão acessível, né, como o Instagram. Então, muito obrigada pela tua parceria, pela tua amizade, por poder contar sempre com você. O D'Angelo, para vocês terem ideia, hoje ele está de férias, tá? Ele está de férias do Hilton e ele está aqui. E o cara é disciplinado, ele é constante. Toda terça e quinta ele está aqui, faça chuva, faça sol. Isso é demais, cara. Parabéns, assim. Muito bom trabalhar Obrigado. contigo. Obrigado, Josi. Obrigado a todos todos os colegas aqui que participaram, que conversaram com a gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem não, hoje é terça, quinta-feira. Ó, tô falando. Tem mais Toda uma. terça e quinta às 20 horas. Então, estaremos juntos de novo quinta-feira. Fica Obrigada com pelo Deus, um carinho beijo de em todos aí. Obrigada pelo carinho de todos os pacientes que entraram, de todas as pessoas, pelos Certamente. elogios. Daqui a gente sente, né? Obrigada por Isso, tudo. com certeza. Obrigado, Josi. Obrigado, Braulio. Vi que você estava aí. Grande abraço. Fica com Deus. Beijo, Josi. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.